Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Hoje é o primeiro episódio do AncoraCast e nós vamos falar com você sobre consórcio, planejamento e um 2025 aí de sucesso. Quem é que não quer ter, né? Então você está no lugar certo. E hoje nós recebemos duas pessoas aqui muito importantes, que é o Daniel Venâncio, diretor estratégico, e também o Jeter Silva, diretor financeiro. Com certeza eles têm dicas valiosas para você. Vamos nessa? E nós vamos começar entendendo a importância aí do planejamento financeiro para empresas e também para pessoas físicas. Daniel, fala um pouquinho sobre isso com a gente. Bom, primeiro queria parabenizar pelo tema, né? É o primeiro podcast da Âncora, mas o tema é muito relevante, principalmente no Brasil, onde o brasileiro não tem uma cultura de planejamento financeiro. Sim. Né? A relevância é tão grande que, na minha opinião, ele deveria ser mais explorado em escolas, em fóruns, em faculdades, né? E a importância desse tema, ele vem muito olhando para a família brasileira. Então, todo mundo tem um objetivo, todo mundo quer ter a primeira casa, todo mundo quer sair para viajar. Sim. E sem planejamento financeiro não tem como criar previsibilidade, né? A gente tem objetivo, mas não consegue planejar esse objetivo. Então, esse é um dos pontos mais importantes. Ele cria previsibilidade para você chegar no seu objetivo. E para a empresa, né? A empresa precisa estar preparado para as mudanças de mercado, né? Aumento do dólar, aumento da taxa de juros. Então, se eu não tiver ali um planejamento financeiro muito bem estruturado, eu não vou estar preparado para essa nova realidade. Então, tanto pessoa física como pessoa jurídica, o planejamento ele se encaixa em qualquer momento. Então, por isso que é importante. Sim. Jeter, e o que você acrescenta aí sobre planejamento financeiro? Quais são os principais benefícios? Carol, obrigado. Primeiro podcast da Âncora, é um prazer participar aqui com vocês. Prazer é nosso. E acrescentando aqui a fala do Daniel, né, o importante, o planejamento para questões de controle, né, principalmente você trabalhar de uma forma direcionada aonde você vai alocar os seus recursos. Né? Então, você planeja, você vai saber exatamente onde você vai colocar os seus recursos e seguindo exatamente essa metodologia, você não tem nenhum gasto excedente daquilo que não estava planejado. Com isso, né, você não vai gerar nenhum tipo de dívida não planejada, né, e nem recorrer a outros mecanismos aí de crédito, né, e o Daniel bem pontuou que a taxa de juros está alta, né, e contrair dívida neste momento não é um bom negócio. Muito bom, Jeter. E quais são aí os primeiros passos para começar a organizar as finanças? Boa pergunta. Os primeiros passos, né, de um bom planejamento, né, eu entendo que a gente deve iniciar elencando, né, todas as entradas e saídas, principalmente falando de pessoa física, né? O que seriam entradas? Seriam as receitas, né? E aí entende-se receitas como salários, aluguéis, né? Tudo aquilo que entra dentro da sua conta. Em contrapartida, também temos que elencar todas as despesas, principalmente as despesas fixas, né? Porque essas vêm como prioridade, né? Sim. Despesas fixas como aluguéis, despesas com energia, água, IPTU, IPVA e por aí vai. Né? Tudo isso, né, precisa de uma organização. Pode ser feito através de uma planilha, de um aplicativo, né? Hoje existem variedades de aplicações que fazem esse tipo de controle. E quem não tem essa familiaridade com aplicação, planilha, pode usar o bom e velho caderno, né? Porque o importante, o foco aqui é aplicar na prática o controle, né? A gestão, é não gastar mais daquilo que ganha. Né? Eu acho que esse é o foco principal. Então, o básico funciona. Funciona. O Excel, o caderninho ali, né? Funciona. O importante é aplicar na essência, né? Então, a ideia não é ter ali um controle muito bem elaborado numa planilha, numa aplicação. É aplicar ali a essência ali do fundamento do planejamento. E se para pessoas físicas funciona dessa forma, Daniel, o que você aí indica para empresas? Olha, falando sobre pessoa física ainda, né? Às vezes, essa falta do controle, a falta do caderninho, Sim. a pessoa acaba adquirindo uma dívida sem saber quanto ganha realmente. Sim. Né? Então, é importante esse Sim. tema porque você consegue controlar, peraí, eu estou me preparando aqui na dívida, mas será que eu tenho essa receita? Né? Sim. E quando você traz isso para o mundo corporativo, para uma empresa, isso é muito mais crítico, tem que ser levado muito mais no detalhe. Então, você tem softwares de mercado, por exemplo, SAP, né?
que você controla todas essas entradas e saídas. Por quê? Numa empresa, você tem que ter uma previsibilidade de 12 meses. Então, hoje, eu sei quanto vai entrar de receita e quanto eu tenho de despesa para os próximos 12 meses. Porque se eu não tiver essa curva de entrada e saída, eu não vou conseguir fazer nenhum projeto. Então, para a empresa, é primordial, porque eu não consigo contratar, eu não consigo desenvolver um novo projeto, não consigo expandir meus negócios se eu não tiver esse controle. Então, existem softwares para isso, mas eu não posso deixar de destacar os profissionais que são dedicados, os profissionais de finanças, aqui o Jeter é um deles, né? Esses profissionais, eles são responsáveis de dia a dia acompanhar o fluxo de caixa. Sim. Né? O fluxo de caixa bem implantado e no detalhe, ele pode mudar o patamar de uma empresa. Né? A gente fala muito de lucro, rentabilidade, Sim. markup, mas para mim, na minha opinião, o fluxo de caixa ou o saldo de caixa ele é muito mais importante. Então, por isso que as empresas têm que investir cada vez mais na estruturação contábil, fiscal, né, para ter o controle detalhado de entradas e saídas antes de desenvolver qualquer projeto. Sim. E, gente, vamos ser sinceros. A gente quer ir fazer uma reserva de emergência. A gente sabe que emergência acontece o tempo todo. Mas como que a gente começa isso? Ó, fiz a minha planilha. Jeter, o que eu faço agora? Coloquei lá os meus gastos fixos, os variáveis. Coloquei quanto eu ganho. E aí, o que eu faço agora? Agora, o importante é destinar uma parte desse valor para reserva de emergência, né? Porque a emergência acontece a todo momento. Sim. E principalmente para investimento. Então, a reserva de emergência, ela vai ali ficar dentro do seu cofrinho e, de fato, ela só vai ser usada quando você tiver uma emergência. A emergência é essa, quebrou o carro, o cachorro ficou doente, precisa levar no pet shop, no veterinário. Sim. Agora, a reserva para investimento, ela precisa ser constante. Além de você separar ali um valor ou um percentual sobre a sua renda, ela tem que ser constante, né? Justamente para que você possa começar a construir patrimônio, né? Sim. E aí, o Daniel comentou bem que no Brasil existe uma questão muito crítica em relação sobre o ensino de finanças, né, para as pessoas. Então, elas têm pouco conhecimento como o dinheiro pode trabalhar a favor delas. Sim. Né? E trabalhar como? Gerando uma renda passiva. Né? E o que seria uma renda passiva? Essa renda passiva ela pode ser gerada de várias formas. Você pode aplicar isso dentro de uma renda fixa, ou através do mercado de ações, ou até mesmo no Tesouro Direto. Enfim, isso vai determinar também o nível de conhecimento que você tem sobre o quesito investimento. Né? E é importante a gente falar também que não precisa ter tanto dinheiro para começar a investir, né? Exatamente. Então, todo e qualquer valor que for reservado, independente de qual seja, aplique. Isso Sim. também vai gerar uma doutrina, né? E você passa, de fato, a se adaptar com essa questão de fazer essa gestão sobre os seus recursos, de você fazer essa reserva, fazer a aplicação. E obviamente que a gente não pode também ir com muita sede ao pote, né? Sim. Então, tem muita gente que fala, beleza, eu vou reservar aqui, eu quero encurtar o caminho, eu quero enriquecer. Então, eu vou para o mercado ali de ações sem ter o entendimento adequado e acaba ali aplicando de qualquer forma e gera um prejuízo. Sim. Então, tem que ter muito cuidado aonde aplicar, né? E falando em aplicação, tem um detalhe muito importante, né? Então, a gente, no podcast da Âncora, né? Âncora Consórcios, né? E o consórcio, né? Falando especificamente, é um mecanismo de investimento. Sim. Né? As pessoas vão falar, mas poxa, como? Como que o consórcio é um mecanismo de investimento, né? Porque eu uso para comprar. Exatamente. Sim. Então, você pode usar a sua carta de crédito. Aqui eu vou dar o exemplo da carta de crédito de imóveis, né? Você vai ali com a sua reserva, você faz uma carta de crédito de imóveis, você faz uma aquisição de imóveis, coloca esse imóvel para alugar. Com a renda do aluguel, ele pode não só pagar a parcela do seu consórcio, mas como gerar uma renda. Sim. Né? Então, olha só. Então, o mecanismo do consórcio não é só para quem quer adquirir novos bens. Né? Ele pode ser usado também para quem quer investir. Para quem sonha aí com a casa própria, também é uma forma de investir e sair do zero, Exatamente. Né? Eu acho que... O conselho que eu daria é, quando você tiver o controle, né, das entradas e saídas, a sugestão do Jeter é muito boa de você já incluir nas despesas esse compromisso mensal de investimento, e a parcela do consórcio é um investimento. Sim. Né?
E você olhar para dentro desse orçamento ou desse controle e falar, será que, de fato, eu consigo honrar com esses compromissos? Porque se na partida eu já tiver uma entrada menor que a saída, eu já tenho um problema. Eu não vou conseguir ter reserva de emergência. Sim. E aí, nesse momento que você comparar e falar, eu preciso rever algumas despesas. Perfeito. E você olhar para dentro da despesa e falar, realmente eu preciso disso? Então, é importante, o brasileiro tem que ter essa consciência que nem tudo o que ele tem ali de despesa é realmente necessário. Ele tem que olhar e falar, peraí, o que é o básico aqui para mim? Tá bom, separei o básico, aquilo que é essencial. Consigo incluir a parcela do investimento? Consigo, ok. Então, eu revisei meu planejamento financeiro, revisei as minhas despesas. A partir desse momento, eu tenho que ter disciplina. Disciplina. E o consórcio, ele é uma poupança programada. É por isso que é importante o consórcio. Ele mantém a disciplina dos pagamentos, e enquanto ele não é contemplado, ele é um poupador. Ele ainda está buscando o patrimônio dele. Então, por isso que é importante já incluir, e já é a reserva de emergência, e sempre estar atualizando. Consegui um aluguel, consegui fazer um freelancer, então eu vou colocar essa receita para cá e eu não vou gastar antes. Eu preciso sempre atualizar o meu planejamento financeiro. Sim, e até às vezes compreender, porque assim, eu tenho esses gastos fixos, né? E aí meu salário não tá cobrindo. O que que eu vou fazer? Eu trabalho até tal horário? Será que eu vou fazer um freelance? Ou não? Sabe? A gente poder entender de Tem um fato. ditado que o pessoal fala muito, que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Não é que o trabalho não dá dinheiro. É porque a pessoa foca tanto em uma coisa e esquece do planejamento financeiro. O que fazer com o dinheiro que ele ganha? Acho que é o mais importante. Pra mim, eu acho que essa é a pergunta principal. Assim, se a gente olhar a cultura brasileira, ela trabalha em prol do consumo, né? Então, nós somos um povo muito consumista, né? E automaticamente, né, esse consumismo consome boa parte ali dos nossos ganhos. Sim. E aí acaba que não tendo aí espaço para essas reservas, né? E pior, né? Não só consome os ganhos, mas como a gente entra naquela cilada, né? De usar o cartão de crédito ali como um crédito adicional ali, somando ali os ganhos e automaticamente contraindo dívidas, né? E de novo, pontuando, dívida no Brasil, ela é cara, né? Então, nós precisamos se livrar das dívidas, né? Então, quanto melhor fazermos esse planejamento e, de fato, olhar para aquilo que é essencial em relação aos nossos gastos, isso vai te possibilitar lá na frente de você, sim, poder consumir, mas com muito mais consciência e com uma reserva e com programação. Com mais tranquilidade, Com mais tranquilidade, exatamente. Fazer um destaque aqui que nem toda dívida é ruim. Né? A pessoa fala, eu não posso fazer dívida, não é isso. Sim. Né? Na matéria que a Âncora fez com o Portal Terra, eu separo muito bem isso. Eu olhar para a dívida e saber o que realmente gera receita e aquilo que não gera. Aquilo que gera receita, ou seja, se eu comprar um carro financiado, que eu possa alugar esse carro depois, ou um imóvel, ele gera receita de uma forma. Então, ele é um investimento para mim. Sim. Mas ele é uma dívida nesse momento. Agora, aquela dívida que não gera receita, que é para lazer, aquilo para uma satisfação momentânea, aquilo de fato é uma dívida. Então, eu tenho que equilibrar o que é dívida realmente e o que é investimento. Então, não posso ter trauma do cartão de crédito, de um limite na conta, né, se eu souber usar bem. Usar com responsabilidade. Exatamente. Sim. Consórcio é uma dívida adquirida, mas com consciência de investimento. Então, acho que esse é o pensamento do brasileiro. Às vezes, usar crédito, usar a dívida para criar patrimônio, se você souber mesmo calcular quanto você vai ganhar, quanto você vai pagar de custo, é uma forma inteligente de ser usado. Então, é isso que a gente precisa aprender mais. Como utilizar o crédito no mercado. A meu favor. Sim, e é o que o Jeter estava comentando, né? A gente estudar, compreender sobre financiamento e tudo mais, para a gente observar a questão de taxa, né? Eu vou fazer um consórcio, mas vou fazer com lance embutido? Não, vou optar por outra modalidade de lance. Então, assim, compreender aquilo que a gente vai fazer para que a gente tenha sucesso aí, né? Você tocou num tema muito importante, conhecimento. Então, tem um livro muito bom que eu até indico aí para o pessoal, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Né? Ele conta a história de um escravo mercador que trabalhava em vendendo camelos, que ele aprendeu a comprar e vender camelos e ele se tornou o homem mais rico da Babilônia.
Só que a gente só presta atenção assim, ele era um escravo, ele ficou milionário. Sim. No meio do caminho tem um processo, que é como que ele aprendeu a comprar os melhores camelos do deserto, né? Ou quem comercializa carro usado, como que ele aprendeu a comprar os carros? Então, o aprendizado, ele é o mais importante. Então, o brasileiro precisa, eu vou destacar o brasileiro porque a gente precisa mesmo, precisa aprender o que que é taxa de juros, o que que é inflação, né? A inflação está subindo, o que que é o câmbio, o que que é o dólar na vida das pessoas. Sim. Então, a gente precisa aprender como funciona o mercado financeiro e aprender as ferramentas que tem no mercado para ganhar dinheiro. Né? Uma renda fixa, uma renda variável, consórcio como investimento. Então, esse é o ponto importante que eu destaco. Busquem conhecimento no mercado financeiro. Porque eu só consigo estruturar um bom planejamento financeiro também com conhecimento. Sim, e a gente falou aí sobre a questão de lazer. Lazer é muito importante, a gente não tem como negar isso, né? Mas tem como eu investir, passar ali por um processo, que nem você falou, investir durante um tempo, e depois isso vai me dar um retorno que eu vou ter uma tranquilidade para poder ter lazer de qualidade, né? Exatamente. Eu destaco isso lá na matéria do Terra, que eu não posso deixar de incluir o lazer nas minhas saídas. Sim. Não cabe lazer. Então, se você não cuidar de você, da sua mente, né, ou investir em conhecimento, o seu planejamento financeiro não está completo. Porque eu não consegui colocar uma reserva de emergência, não consegui adquirir conhecimento, não consegui ter lazer. E aí fica a famosa corrida dos ratos, né? É receber para pagar. Isso. Exato. Recente, eu fui numa palestra e a pessoa falou assim, não sei o que lá, você não tem R$200? Eu falei, cara, eu não tenho hoje. Pensei no meu íntimo, né? Mas não comentei nada com ninguém. Aí ele falou assim, se você não tem R$200 para fazer alguma coisa que você quer muito hoje, que mundo você tá vivendo? E aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a compreender que, realmente, estava me faltando planejamento financeiro. Conhecer o que eu tenho ali fixo, o que eu posso investir e, realmente, gente, a gente não ter R$200 para alguma emergência é, de fato, um absurdo. E como que milhares de pessoas estão vivendo dessa forma, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a prosperidade é a ausência de necessidade. Então, se você tem uma necessidade ali e não consegue suprir, então não é prosperidade. Então, por isso que a construção de patrimônio é importante. Quero viajar. Um consórcio de serviço cabe muito bem. Mas, espera aí, eu quero viajar agora, com a passagem, com o dólar. Então, eu preciso me planejar. Sim. Então, aí é onde entra o consórcio como um produto. Eu acho que isso está muito ligado à meta. Você tem que estabelecer o objetivo. Você vai viajar? Vou. Mas primeiro você vai se programar para poder realizar essa viagem. Sim. Então, eu não vou lá me endividar, né? Eu faço lá um empréstimo, uso o cartão de crédito sabendo que eu não vou ter condição de pagar ali a fatura e faço aquela viagem. Poxa, eu mereço. Não, tudo bem, né? Nós merecemos, de fato, usufruir do lazer. Mas antes, vamos nos programar? Poxa, vai sair de férias com as crianças, a família e tudo mais? Faz esse planejamento. A gente tem 6 meses aí, são 2 férias, né? Uma no meio e outra no final do ano. Então, usa esse tempo para se programar e organizar as finanças em relação àquela viagem. Vai fazer um cruzeiro? Quanto é esse cruzeiro? Quanto me custa? Então, qual que é a minha reserva? Né? Eu acho que usar o lúdico também funciona, né? Que é o que eu faço com meu filho. Então, vamos lá, gente. Você quer comprar o brinquedo? Então, vamos estabelecer a meta aqui. Então, você tem X dias, né, para arrecadar esse valor. Então, conforme você vai arrecadando, aí, obviamente, você tem aquele desafio, né, para ficar mais legal o planejamento. Você vai anotando até, de fato, ou colocando a moedinha ali dentro do cofre e depois a gente abre, de fato, a gente vê se atingiu o objetivo. Na nossa vida adulta também é a mesma coisa. Então, eu entendo que se planeje, estabeleça o objetivo e tente honrar esse objetivo, né? Não deixe aquela promoção te pegar e você desviar esse recurso ali e para algo que não tem uma real necessidade para aquele momento. E quando você traz isso para uma empresa, né, ela também precisa se programar. Muitas empresas investem em produto, desenvolvimento e venda. Como eu vou vender o produto? E esquece de que antes eu preciso saber qual que é a rentabilidade desse produto, que é o famoso planejamento de produto mesmo. Então, tá bom, eu tenho um produto muito bom para vender. Quanto vai custar? Tem mercado para isso? E será que eu vou ganhar dinheiro? Exato. Aí eu começo a investir em propagandas. Então, o planejamento financeiro e a programação, o controle disso tudo é essencial, mas ele precisa de disciplina.
Sim. né? E a empresa olha, tá bom, onde eu vou captar esse recurso? Né? Se vai ser no mercado de capitais, se vai ser via debentures, né? Quem não sabe o que é debentures, é legal conhecer também. É uma forma de captar recursos. E o consórcio cabe para trocar minha frota? Porque se eu pego uma empresa de transporte, eu vou trocar minha frota para todos os caminhões do ano. Tá bom, como você vai fazer isso? Eu tenho caixa, mas peraí, o seu caixa é para sustentação do negócio. Sim. Será que eu não posso fazer um consórcio programado, que trocar minha frota até daqui 12 meses, sem pagar muitos juros? Então, a empresa também precisa ter essa consciência. E são várias vantagens aí nessa questão da mudança da frota, né? Porque aí você vai pagar um valor baixo, vai ter uma frota nova, então são muitos benefícios que o consórcio hoje traz para o empresário, né? Exato. Bom, só fazendo um merchan aqui, né? A Âncora, ela tem condições especiais para consórcio de automóvel. A gente está com uma taxa de R$ 4,99. Então, o Daniel bem pontuou aqui sobre renovação de frota e tudo mais. R$ 4,99, a depender da instituição financeira, você vai pagar no mês. Isso aqui é uma taxa total do plano. Então, olha as oportunidades que o consórcio pode beneficiar aí para quem quer se programar, né? Então, falando de frota, é uma programação de fato. Então, se você conseguir encaixar o consórcio aqui, você vai, de fato, ali otimizar o seu caixa, né? Com um custo muito barato. E agora, aproveitando o seu merchan, quais os tipos de consórcio que hoje a Âncora oferece? A Âncora tem todos os produtos dentro do seu portfólio, né? Que vai desde serviços, motocicletas, automóveis, imóveis, implementos rodoviários, caminhões. Então, é completo o nosso arsenal. E vão de créditos desde 5 mil até 600 mil reais. Então, temos opções para todos os tipos de públicos. Jeter, quero comprar aí um iPhone 15. Não que isso seja... Falando sobre investimento, que é o quê? Comprar iPhone 15. Mas assim, quero comprar um celular melhor. Trabalho com isso. Vou investir na minha empresa. Pequena, mas vou começar. Quero trocar meu aparelho celular. Posso fazer um consórcio na Âncora? Pode fazer um consórcio na Âncora. E vai categorizar em outros bens. Então, essa categoria ela é um pouco menos comentada, né, no mercado, mas outros bens tudo que não for automóvel, caminhão, ele se enquadra aqui em outros bens. Que vai entrar o celular, o computador, né? Os jovens aí que querem montar um PC gamer, é possível também. Então, televisão, toda essa gama de produtos, ela se encaixa aí. Sim. E quando a gente fala de crédito, né, 600 mil reais é uma cota. Eu preciso de 1.200.000, 2 cotas. Então, para mim não tem limite. Né? Eu posso até determinar uma cota, mas quanto você precisa? Acho que a Âncora trabalha muito com a solução. Quanto você precisa e o que você precisa. Não, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, então tá bom, qual que é a faixa de crédito? Então existe, além da gama de produtos, existe uma gama de grupos também, grupos bons que contemplam, que é para atender o consumidor. Perfeito. Pegando o gancho, importante, nós temos condições especiais que vão ali, é o encontro ali do planejamento. Que condições são essas? Então, a gente tem flexibilizações no pagamento. Então, temos ali planos com 50% da parcela. Sim. Então, você começa ali pagando meia parcela até a contemplação. Você tem planos de redução que você paga 70% da parcela até parcelas cheias. E aí, a gente tem ali uma variedade de soluções, né, de acordo ali com a sua condição financeira. A Âncora trabalha de forma muito personalizada, né? É o que você falou, quanto você precisa, até que parcela você pode pagar, vamos pensar aqui junto o que a gente pode fazer para que fique bom para todo mundo. E é o que você falou, e que uma taxa excelente, né? Exatamente. E tem dicas aí pra gente em 2025? Tem alguma tendência? O que vocês trazem aí? Tem um conselho, né? Ótimo! Além assim, já comentei sobre revisar as despesas, porque, de fato, a gente precisa sempre estar revisando as despesas. Tem um ponto muito importante que, com o aumento da taxa de juros, que é a Selic, alguns contratos de financiamento são pós-fixados. Eles crescem ou eles corrigem saldo devedor com o aumento da taxa. Então, essa dívida vai ficar mais cara. E a sugestão que eu dou, procure uma carta de crédito de consórcio, porque o consórcio é uma taxa fixa, do começo até o fim. Né? Então, esse consórcio pode quitar esse financiamento. Então, ele está trocando uma dívida cara por uma dívida mais barata.
E aproveitando aqui o tema trocar o investimento pelo consórcio, né? Aqui fica um conselho, né? O consórcio. Mas o ideal é que você busque sempre a opção mais barata. Pagar o menor juros sempre é a melhor opção. Então, tente renegociar, tente fazer o máximo possível para que você pague o menor juros possível. Porque é o que impacta ali o seu caixa, né? Os juros consomem muito da sua renda. Então, o importante é você olhar com uma forma especial para aquela dívida e avaliar se tem uma possibilidade de mudar isso para uma dívida mais barata. Que a gente quer, né? Exatamente. Eu posso contribuir que o meu primeiro carro, né? Só não vou falar a data para não entregar a idade. Mas meu primeiro carro foi um Monza 87, adquirido via consórcio, contemplado na segunda Assembleia. Aquilo mudou a minha vida, porque eu comecei a ter um patrimônio com 18 anos, que eu poderia, com esse patrimônio, trocar por outro, e aumentando esse patrimônio. Então, de fato, quer começar a construir patrimônio, adquira um consórcio. Sim, e no caso, é importante também a gente falar que a gente não precisa esperar aí a maioridade para poder investir no consórcio, né? Exatamente. Eu já tenho o consórcio da minha filha, né? Já fiz um consórcio para ela. Qual a idade dela? 9 anos. Então, assim, não tem idade, de Sim, verdade. excelente. Então, é uma forma, você pode colocar numa renda fixa, óbvio, criar uma previdência, mas o consórcio é uma forma também de você ali investir para os seus filhos, não tem um limite de idade. Sim. Né? E depois, na hora que você é contemplado, né? Imagina você ser contemplado na segunda Assembleia, terceira, você ali define o que fazer com esse crédito. Mas, de fato, o consórcio, ele é sem limites, na minha opinião. Dica, tá se planejando para tirar a primeira habilitação? Entra com consórcio. Quem sabe ali você não consegue encaixar já a sua contemplação com a primeira habilitação, né? Faz uma aquisição a um custo muito mais barato do que em relação a outros produtos financeiros e sai aí de moto ou carro zero. É isso. Muito bom. Então, a gente começa se organizando, entendendo o que eu ganho, entendendo o que eu gasto, faço uma reserva de emergência, depois me organizo para poder investir e sucesso. Precisa ser nessas etapas. Não adianta adquirir o consórcio sem me organizar, você precisa seguir essa linha mesmo, porque se você tiver nessa jornada muito bem feita de planejamento, controle, de reserva e usando a plataforma do consórcio para isso, é sucesso. Na minha opinião, é sucesso. E constância, né? Então, não é se planejar janeiro, fevereiro, março, acabou. Não. É constância. Isso é para a vida toda. Então, pensa que é como se fosse uma aposentadoria. Então, aplicando esse mecanismo na sua vida, com certeza, você vai conseguir buscar muito mais objetivos, metas, realizações. Eu tenho certeza que você amou as dicas que a gente trouxe pra você hoje e fique ligadinho porque esse é só o primeiro episódio. Eu te espero no próximo, viu? Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, Jeter. E a gente se vê numa próxima ocasião. Nós que agradecemos. Obrigado, nós que agradecemos. Tchau, tchau.